Era uma vez uma menina, e ela tinha cabelos tão lindos e longos que nem todos que a viam podiam tirar os olhos. Os fios eram tão leves, dourados. Portanto, eles a chamavam de cachinhos dourados. Apesar de toda a sua beleza, ela era uma menina muito travessa. A mãe sempre permitiu que ela andasse no quintal, mas ordenou que ela não fosse para a floresta atrás de sua casa. A Cachinhos Dourados estava muito interessada em saber o que há naquela floresta. E assim, enquanto a mãe não viu, ela de alguma forma saiu de casa para a floresta. A garota caminhou por muito tempo na floresta. Ou ele encontra uma baga, depois olha para uma linda flor e ouve o canto dos pássaros. Então ela se perdeu na floresta. E de repente ela viu uma casa incomum em uma clareira. Cachinhos Dourados se aproximou dele silenciosamente. Andei por aí, mas não vi ninguém. Ela bateu na porta, mas ninguém respondeu. Então ela bateu com mais força e a porta se abriu. Goldilocks entrou com cautela. 3 ursos viviam naquela casa. Um urso era o pai, grande e peludo. A outra era uma mãe ursa. Era menor. O terceiro era um ursinho. Os ursos não estavam em casa porque foram dar um passeio na floresta. A garota entrou na sala e viu 3 tigelas de mingau na mesa. A primeira tigela, a maior, era o papai urso. A segunda tigela, menor, era da mãe ursa. E a terceira, a menor, era um filhote de urso. Perto de cada tigela estava uma colher, grande, média e pequena. Cachinhos Dourados estava com tanta fome que primeiro quis comer em uma tigela grande. Ela pegou a colher maior, pegou o mingau, provou, mas o mingau estava quente demais. Então ela pegou uma colher média, pegou o mingau, provou, mas o mingau estava muito frio. Finalmente ela pegou uma colher pequena e provou o mingau da tigela pequena. Este mingau não estava quente nem frio, era perfeito. E Goldilocks comeu todo o mingau da tigela pequena. Depois de comer, a menina quis sentar-se e viu 3 cadeiras perto do fogão. Uma grande, outra menor e a terceira, muito pequena, com um pequeno travesseiro vermelho. Primeiro, ela tentou subir na cadeira maior, mas não conseguiu. Em seguida, a menina tentou sentar-se na cadeira do meio, mas era muito difícil e desconfortável. Finalmente, ela se sentou na cadeira mais pequena, e era a certa para ela. Cachinhos Dourados gostou tanto da cadeira que começou a se balançar nela. A cadeira rachou, quebrou e ela caiu no chão. A garota se levantou e foi para outra sala. Havia 3 leitos, grande, médio e pequeno. Primeiro, Cachinhos Dourados subiu na primeira cama, mas era muito alta e dura. Deitei no do meio. Era muito espaçoso e macio. A garota deitou-se na terceira e menor cama. Ela era a certa para ela. Cachinhos Dourados se sentiu tão confortável e aconchegante que ela adormeceu rapidamente. A menina estava dormindo quando a família do urso voltou para casa. Os ursos ficaram com muita fome e imediatamente foram para a mesa. Vendo sua tigela, papai urso ficou muito bravo. Alguém estava comendo meu mingau. Ele rosnou. A mãe urso também olhou para a tigela e rosnou menos alto. Alguém estava comendo da minha tigela também. E o filhote de urso, vendo sua tigela vazia, gritou alto. Alguém não comeu apenas da minha tigela, ele comeu todo o meu mingau. Os ursos sentiram o cheiro de que algo estava errado, deixaram a mesa e começaram a olhar em volta. O papai urso percebeu que alguém mexeu na cadeira e rosnou com uma voz terrível. Alguém estava sentado na minha cadeira. A mãe urso olhou para sua cadeira e reclamou. Alguém estava sentado na minha cadeira e a tirou do lugar. E então, o urso olhou para sua cadeira quebrada e gritou novamente. Alguém não apenas sentou na minha cadeira, mas a quebrou. Todos os 3 ursos entraram cautelosamente no quarto. Alguém estava deitado na minha cama e a amassou. Rugiu papai urso com uma voz terrível. E alguém estava deitado na minha cama e a amassou, rosnou a mãe ursa. O ursinho olhou para sua cama e gritou de novo.
alguém estava deitado na minha cama. E então ele viu a garota e gritou com uma voz fina: "E ainda dorme nela?" Papai e mamãe ursos foram para a cama e viram que uma menina estava dormindo ali. Cachinhos Dourados acordou com o grito de um filhote de urso e estava muito assustado. Havia 3 ursos na frente dela. Ela instantaneamente saltou para fora de casa e correu para onde seus olhos olhassem, sem olhar para trás. A menina correu muito, estava muito cansada e então viu sua mãe, que procurava a filha desaparecida na floresta. Desde então, Cachinhos Dourados sempre ouviu sua mãe e não fez nada sem sua permissão. Ela se tornou uma menina muito obediente, gentil e boa. Há muito tempo, no reino do deserto de Agraba, vivia o pobre Aladim com seu macaco Abu. Para sobreviver, ele teve que roubar comida do mercado. Mas, apesar disso, Aladim era gentil e honesto, porque distribuía tudo que era roubado para crianças famintas. Um dia, enquanto caminhava pela cidade, Aladim percebeu como um comerciante de maçãs estava ameaçando uma jovem. Ela deu uma maçã para a criança sem pedir, e agora ela tinha que pagar. Vendo que o vendedor chamou os guardas, Aladim decidiu salvar a garota. Ele pegou a mão dela e a ajudou a se esconder. Mas os guardas ainda alcançaram os fugitivos. E descobriu-se que a garota que Aladim salvou era a princesa Jasmine. Os guardas prenderam o cara em uma masmorra. Na mesma noite, o mau conselheiro do sultão Jafar dirigiu-se à sua cela. Ele prometeu riquezas incalculáveis se Aladim o ajudasse a conseguir uma lâmpada mágica da Caverna das Maravilhas. E Aladim concordou. Jafar levou o cara com o macaco para a caverna, mas na frente da entrada proibiu-o de tocar em qualquer coisa, exceto na lamparina. Na caverna, Aladim encontrou um tapete mágico e uma lâmpada. Mas Abu não suportou a proibição e tocou em um dos rubis. A caverna começou a desabar. Então o tapete mágico espegou e voou para as ruínas do castelo em ruínas. Aladim olhou por muito tempo para a lâmpada que trouxera da Caverna das Maravilhas. Ela estava muito empoeirada. Quando Aladim esfregou a lâmpada com a mão, Gênio explodiu. Ele anunciou a Aladim que estava na lâmpada por muitos anos e, para sua salvação, ele poderia cumprir quaisquer 3 desejos. Aladim prometeu usar apenas 2 desejos, e o terceiro para libertar Gênio da lâmpada para sempre. Olhando para as estrelas, Aladim se lembrou da princesa. Ele se apaixonou por Jasmine, mas um ladrão comum não conseguia impressionar a princesa. Então Aladim realizou seu primeiro desejo de se tornar um príncipe. Chegando ao palácio do sultão, Aladim disfarçado de príncipe tentou conquistar o coração de Jasmine. Mas a princesa foi inflexível, porque há muito se apaixonou pelo plebeu que a salvou no bazar. Enquanto isso, Jafar notou o falso príncipe no palácio. O mau conselheiro enganou o cara na torre, e com ameaças começou a espiar sobre a localização da lâmpada mágica. Sem receber resposta, Jafar o empurrou da torre alta para o mar. De repente, Abu entrou voando com uma lamparina no tapete e Aladim conseguiu esfregá-lo. Então Jin apareceu e o salvou, usando assim o segundo desejo. De volta ao palácio, Aladim disse ao sultão que Jafar é um mago malvado que está prestes a trair o reino. O sultão prendeu seu conselheiro, mas, ao abrigo da noite, o feiticeiro conseguiu sair da masmorra. Ele foi até os aposentos de Aladim e roubou a lâmpada, tornando-se o novo proprietário de Gênio. Jafar gastou seu primeiro desejo de se tornar um sultão. E com o segundo desejo, ele solicitou o poder do mago mais poderoso do mundo. Tendo recebido o seu, Jafar magicamente transportou o cara com o macaco para o deserto gelado. E ele decidiu forçar a princesa Jasmine a se casar com ele. Enquanto a cerimônia de casamento estava acontecendo, o tapete mágico descobriu onde Aladim e Abu estavam, e então os devolveu ao castelo. Ao ver Jafar, Aladim começou a provocá-lo, chamando de segundo no poder depois de Gênio. Então, um Jafar irado gastou seu último desejo de se tornar um gênio todo-poderoso. Tendo se transformado em um gênio, Jafar de repente se tornou um escravo da lâmpada. Enfraquecendo, ele prometeu vingança a Aladim. Mas antes que ele pudesse terminar suas maldições, a lâmpada o puxou para dentro.
Jin carregou a lâmpada de Jafar para a Caverna das Maravilhas e a ordem foi restaurada ao reino. Aladdin decidiu manter sua promessa, então ele gastou seu terceiro desejo para libertar Genie da lâmpada para sempre. E o sultão, que viu que Aladdin e Jasmine estavam apaixonados, permitiu que ele se casasse. E eles viveram felizes para sempre, e o reino de Agrabah só prosperou com o passar dos anos.